Obediência ou desobediência? Quais os benefícios da obediência? Quais as consequências da desobediência? Já pensou sobre isso? Não? Então te convido a assistir o nosso novo vídeo. Fui convidado a levar essa palavra num culto online. Peço que você assista e deixe o seu comentário. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora mesmo. Acione o sininho para receber as nossas notificações. E também nos siga nas nossas redes sociais. Mais dele, menos de mim. Até lá. Graça e paz, igreja. É uma alegria muito grande ter esse privilégio de compartilhar aqui a palavra de Deus com os irmãos, de poder ter essa oportunidade tão maravilhosa, né, da gente estar aqui, dessa forma online, não deixando que nada venha nos dificultar, da gente compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. Então, hoje, Deus tem tocado no meu coração, eu tenho falado aí com os juniores, desde quando começou essa pandemia, eu tenho falado com eles muito sobre a gente permitir que Deus viva a nossa vida, que Jesus viva através das nossas vidas, que Jesus viva através de tudo aquilo que fazemos, né? E hoje que eu quero compartilhar com os irmãos, não é diferente disso. Eu quero falar sobre a obediência, né? Essa obediência que a gente precisa ter a Deus. E já aqui na minha introdução, alertar os irmãos aí, porque tantas coisas têm nos acontecido ultimamente que têm afastado as pessoas da igreja. Tantos porquês levam as pessoas a preferirem outros lugares que não a igreja. Toda igreja, toda instituição, né, falando igreja como instituição e não apenas como corpo de Cristo, tem lá os seus problemas, tem lá as suas dificuldades. É verdade. Por quê? Porque são feitas de humanos. E humanos têm os seus erros, humanos são pecadores, não é verdade? E a gente tem que buscar ser cada vez mais aprovados aí por Deus. É por isso que nós lutamos como igreja diariamente, como instituição. Nós temos que lutar contra os nossos desejos mais improváveis, que são os da nossa carne. Mas nós não podemos esquecer que é ali também na igreja que existe a presença de Deus. E logo, se Deus está ali na igreja, é porque Ele quer melhorar cada um de nós. Se a presença de Deus se faz presente na igreja, é para a gente não esquecer que assim como Jesus, quando esteve aqui na terra, falou ali para os apóstolos, Ele não veio para curar os perfeitos, aqueles que já são sãos. Não, ele veio para curar os doentes, os pecadores. E aí, às vezes, quando as pessoas me falam dessa questão das igrejas, e principalmente nos últimos dias, eu sempre me pergunto, que nível de perfeição já chegou a esses que apontam tanto dedo para as igrejas e que se sentem tão superiores ao ponto de não fazer parte delas? É isso que nós temos que mudar. E nós mudamos isso através do nosso testemunho. Como o pastor colocou na EBD ali de manhã, não é através de brigas, não é através de posts pela internet, espalhado nas redes sociais, colocando agressividade, mas sim a gente compartilhando do amor de Deus, da palavra do Senhor, desse evangelho tão poderoso que transforma vidas. Afinal, é o único livro que ele já foi tantas e tantas vezes desacreditado, mas todos aqueles que tentaram desacreditar ele profundamente, estudando ele, acabaram se convertendo a ele. É o livro mais vendido na face da terra. E isso não é de agora, isso desde a sua existência. Então, nós precisamos sempre lembrar que nós estamos na igreja porque nós somos fracos, porque nós somos doentes, porque nós somos pecadores. Por isso, eu acredito que os irmãos, assim como eu, precisam da igreja, porque nós precisamos aprender mais desse Pai que deu a vida do seu Filho por cada um de nós. E Ele deu a vida do seu Filho quando eu e vocês não valíamos nada, quando nós não tínhamos ainda qualquer valor. Nós precisamos manter viva essa consciência na nossa mente, no nosso coração, para que a gente possa permanecer na igreja
custe o que custar. A gente está passando por um período agora dessa pandemia, onde a gente está tanto tempo sem culto, né? A gente está ali e calhou, graças a Deus, da pandemia vir junto com a compra do novo templo, da gente estar ali reformando esse templo para nos receber, para receber os nossos cultos, e a gente está tendo que ficar em casa. Mas isso é uma boa oportunidade, porque é uma oportunidade da gente testemunhar e nos fortalecer cada vez mais como igreja. Que a gente possa se valorizar mais, entender o quanto nós precisamos estar aqui juntos como igreja para entender a paternidade que Deus tem por nós. Não será em nenhum outro lugar fora da igreja que a gente vai conseguir compreender esse amor de Deus por cada um de nós. Que nós vamos conseguir compreender essa paternidade que esse Deus tem por cada um de nós e o quanto ele nos valoriza. Então, que a gente possa sempre pensar nisso. E como nós estamos vendo aí na nossa EBD, né, que a gente está estudando o livro dos apóstolos, aí do Atos aos Apóstolos, a gente precisa compreender como que tudo começou. Os apóstolos, eles andaram com Jesus. Eles seguiram, eles aprenderam com o mestre, para só depois eles irem e passar para o povo. E assim também deve ser conosco. Devemos passar para todos ao nosso redor aquilo que nós aprendemos do Senhor. Devemos expandir o nosso amor, esse amor que ele tem por cada um de nós. Nós precisamos fazer isso usando aqueles muitos talentos que ele nos deu. Para cada um ele deu um talento. Para uns ele deu o talento da oração, para outros ele deu o talento do clamor, para outros do discipulado, para outros de ensinar, outros tantos para pregar. E nós temos que utilizar isso, mas sem esquecer que o talento maior que ele deu, e isso é igual para todos nós, é o testemunho e a obediência. E quando nós esquecemos disso, nós acabamos esquecendo qual que é a nossa função da igreja. Nós acabamos esquecendo o que a gente vai ali buscar nos nossos cultos, que é aprender mais do Pai para ser cada vez mais obediente a Ele. Pois aquele filho que não obedece ao Pai, que ele diz que ama, ele envergonha, ele desonra. E é o que nós mais temos visto. Infelizmente, nós temos visto isso com uma frequência muito grande, principalmente nos últimos dias, que as pessoas que disseram ali ter conhecido o amor do Pai, que dizem viver do amor do Pai, hoje estão dando um testemunho desonrando esse mesmo Pai. E o que estão fazendo então com tudo aquilo que eles receberam, com tudo aquilo que eles aprenderam? Teve um outro filho que também fez isso. E eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias em 1 Samuel. No capítulo 15, nós vamos ler dos versículos 1 até o 23. Então, 1 Samuel, capítulo 15, do versículo 1 ao 23. Para não incorrer do risco aí de atrasar no tempo, eu já vou lendo e os irmãos vão alcançando aí nas suas residências. 1 Samuel, capítulo 15, do 1 ao 23 diz: Disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei a Amaleque, pelo que ele fez a Israel, ter se posto a Israel no caminho quando este subia ao Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver e nada lhe poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças, de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou. Em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale. E disse aos queneus: Ide vós, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está de frente ao Egito.
tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das suas ovelhas e dos bois, e dos animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite chamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele: já chegou Saul ao Carmelo. E eis que levantou para si um monumento, e dando volta, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito seja tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e mungido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para o sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno os teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Porque, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dê ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei dos Amaleques, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado e destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse, atenção nesse trecho, irmãos: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quando que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejais rei. Irmãos, às vezes, a palavra do Senhor, por causa da época, da cultura, ela traz assim alguns relatos que são difíceis para que nós possamos entender, alguns acontecimentos. Mas eu afirmo para os irmãos que se a lei do Antigo Testamento não tivesse sido cumprida em Jesus Cristo, certamente nós não existiríamos ainda hoje. Deus puniu o próprio povo que ele tinha elegido para si, permitindo que os outros povos vencessem o seu povo. Mas ele fazia isso para que aquele povo, o povo de Israel, pudesse se voltar a ele, pudesse ser obediente a ele. Então ele ia lá e prevalecia e dava vitória para o povo de Israel. E isso aconteceu assim por diversas vezes no Antigo Testamento. Mas Saul, ele desobedeceu parcialmente ao que Deus havia mandado. Ele poupou o gado daquele povo, que era um povo sanguinário. Os amalequitas, eles não eram, como se diz, flor que se cheira. Eles eram um povo muito sanguinário, muito cruel. E Saul, ele era o homem que ele deixava se levar pela opinião dos seus liderados. Ele era um líder que ele gostava de ouvir os seus liderados e deixar que esses definissem aquilo que ele ia fazer. Ele também buscava sempre que massageassem o seu ego. Ele gostava muito ali de ter o seu ego inflado, como a gente costuma falar. Ele queria ser popular. E quando nós buscamos ser popular, quando nós buscamos ter o nosso ego massageado, a gente certamente vai estar a favor do povo, mas muito provavelmente a gente vai estar desagradando a nosso Deus.
Os ensinos do Senhor, eles muitas vezes são desconfortáveis, porque são duros. E são desconfortáveis não para todos, mas para a grande maioria. Só que eles são super necessários, porque eles que vão nos conduzir para a vida eterna. São eles que vão nos transformar as nossas vidas. O caminho de vida e salvação passa pelo caminho da obediência, dos ensinos do Senhor. Como já diz a própria palavra, né? O Senhor, ele corrige aqueles que ele ama. Eu tenho falado muito com os juniores nas nossas lives, a gente tem feito essas lives aí desde a primeira semana que começou a pandemia, porque foi uma coisa que até me surpreendeu, os próprios juniores vieram me pedir que a gente fizesse alguma coisa, e aí eu pedi autorização para o pastor, a gente está fazendo, e eu tenho sempre afirmado para eles: sede obedientes aos seus pais, honrem seu pai e sua mãe, pois esse é o primeiro ato de adoração a Deus. E é engraçado que a palavra de Deus, quando ela coloca isso, Deus coloca bem claro. Primeiro ele coloca uma condição: honre teu pai e tua mãe. E só depois ele coloca a promessa que nós vamos ter dias melhores, bons dias na terra, viveremos mais nessa terra. Então, eu sempre coloco isso porque Deus, ele primeiro estabelece a condição que nós devemos obedecer, nós devemos honrar, para só depois ele colocar ali, ele estabelecer aquela promessa que a gente tanto quer. Então nós precisamos ter isso muito claro na nossa mente, é isso que eu sempre repito para eles. Deus, a gente tem que entender que ele não tem problema com autoestima. Deus, ele não tem crise existencial. Nós precisamos de bajulação, Deus não. Deus, ele não quer a nossa bajulação. Deus, ele não quer a nossa adulação ou coisas assim. Ele já era Deus antes mesmo de nós existirmos. Então eu posso deixar vocês tranquilos que ele não precisa da nossa bajulação. E por que eu digo isso? Porque muitas vezes a gente entende, e principalmente quando a gente vai falar com alguém fora da igreja, as pessoas também têm essa compreensão de que Deus quer ser bajulado. E não. Deus não tem problema de autoestima. Fiquem tranquilos. Mas quando ele estabelece ali os seus limites e os seus mandamentos, é para o nosso próprio bem. Deus é aquele pai que ele corrige porque ele quer o bem do seu filho, como nós fazemos com os nossos filhos. Quando nós falamos de obediência, já causa um certo desconforto, já causa um certo distanciamento. Algumas pessoas, quando você fala de desconforto na igreja, já começa a se remexer nas cadeiras porque incomoda. Traz uma coisa assim, parece pesada. Por quê? Nós hoje vivemos num mundo onde está todo mundo pregando que você merece ser livre, que você merece ser feliz e tudo mais. E não é bem assim. Até teve essa semana no grupo dos homens ali, alguém postou, não lembro quem, uma entrevista de um terapeuta onde ele estava fazendo uma comparação da questão como antes a gente educava os nossos filhos, como nós fomos educados as nossas gerações, e principalmente a geração que me antecedeu, e como hoje nós, como pais, temos educado os nossos filhos. E os problemas que isso traz, como que isso hoje mudou, né, por causa das dificuldades que a gente tinha antes e que hoje nós não temos, e aí criou essa chamada geração mimimi que todo mundo comenta, e que concordo em partes, mas hoje o povo quer ser completamente dependente. Mas eu não. Eu quero ser totalmente dependente de Deus. Hoje, o meu maior pedido em oração é que eu aprenda a depender 100% do Senhor. Que eu não queira ficar tentando dar uma ajudinha, uma mãozinha para o Senhor. Pois, queira ou não queira, a gente tem que despertar para isso. No final das contas, todos nós dependemos de Deus. Por quê? O ar que nós estamos respirando agora, quem é que doou? Quem é que deu esse ar para nós? Esse ar quem deu foi Deus. Hoje, quando você acordou, quem te deu a graça de acordar? A graça da vida. Você queira ou não, foi Deus. Então, às vezes parece que a gente quer ter o controle das coisas, mas nós não temos controle de nada. Os nossos filhos é que o diga, né? Porque a gente educa, a gente ensina os nossos filhos... Desculpa aqui, irmãos.
E depois que eles crescem, eles vão fazer tudo diferente daquilo que nós ensinamos. E muitas vezes, infelizmente, com tristeza, eles acabam envergonhando seus pais. Faço uma pergunta para você mesmo nesse momento. A obediência do Senhor é algo que te caracteriza como cristão? Seja sincero na sua resposta. Se a obediência do Senhor é algo que te caracteriza de verdade como cristão. O melhor ensino é o exemplo. Nós temos vivido e conversado muito aqui em casa. Que a melhor forma de ensinarmos essa pessoa que Deus colocou sobre a nossa tutela é dando o melhor exemplo que a gente puder a ela. Somos pecadores, somos errantes, mas temos que buscar dar o bom exemplo. Não adianta a gente manter a Bíblia embaixo do braço, mas ter uma língua afiada para falar o tempo inteiro mal das pessoas, mal do mundo. Não adianta a gente ter uma língua sempre pronta para julgar, para criticar. Nós não percebemos, mas os nossos filhos, eles estão o tempo inteiro olhando para tudo aquilo que nós fazemos. Eles estão atentos a todas as nossas ações, a todas as nossas atitudes, independente da idade deles. Seja o seu filho de 2, 3, 4 anos, seja o seu filho de 50, 60, porque até hoje eu aprendo com os meus pais, eu aprendo pela atitude deles. E os nossos filhos, eles nos conhecem no nosso íntimo, no íntimo do nosso lar, naquele momento onde nós tiramos as nossas máscaras e mostramos realmente quem somos. Porque na igreja, todos nós somos bonzinhos, somos felizes, somos cordeirinhos, né? A paz. Seja feliz, meu irmão, vou orar por você. E quando chegamos em casa é que a gente mostra realmente as nossas vidas reais. E os nossos filhos, eles estão na sala das nossas casas, eles estão dentro dos nossos lares, atentos exatamente àquilo que nós fazemos. E é ali, quando nós não se tocamos, quando a gente nem pensa que nós estamos educando eles, é que nós estamos educando. É nesse momento que eles estão aprendendo. E é este momento que vai fazer com que o seu filho seja uma pessoa obediente a você e a Deus ou não. Então a gente precisa de atenção com isso. Falamos muitas coisas dentro da igreja, mas fora dela, os nossos filhos estão assistindo uma coisa completamente diferente daquilo que nós falamos, que nós representamos ali. Eles estão vendo o personagem real. Então, tenhamos cuidado com isso. A palavra do Senhor, quando ela fala que ela é para que tenhamos obediência, nós temos que entender o nosso desafio e temos que orar para o Senhor, pedindo a Deus de verdade que Ele nos ajude nesse nosso maior desafio, que Ele dome a nossa carne para que a gente possa ser obedientes às suas palavras. E não obediente só no ouvir, mas obediente no praticar, no respeitar, no exaltar o Senhor em tudo que façamos. Mas aí, uma outra pergunta. Como que nós vamos ser obedientes à palavra de Deus se nós não a conhecemos? Se nós não abrimos nossas Bíblias durante a semana, se nós não fazemos os nossos devocionais, se nós só usamos a nossa Bíblia no domingo, como é que a gente vai conhecer o que nós devemos obedecer? Não tem como. Hoje, todos nós queremos uma mensagem, toda mastigada, toda pronta, para que a gente possa ir e já engolir. O pastor até fala, né? A gente só quer receber. Então a gente quer a mensagem mastigadinha, fácil, que acalme a nossa alma. A gente quer uma mensagem com palavras muito doces, quando na verdade os ensinamentos do Senhor não são tão doces assim. Mas é engraçado. Ninguém aqui pede para que o seu irmão mastigue a lasanha para você e depois te devolva. Isso dá aquele nojinho, né? Mas meditar a palavra, aprender a palavra, refletir sobre a palavra, isso a gente não quer. A gente já quer frases prontas para que a gente só possa dizer, nossa, concordo com isso, e seguir a vida. Entender que esse tipo de coisa não está nos alimentando é importante.
Por quê? Na igreja nós aprendemos sobre acolhimento, nós aprendemos sobre comunhão, nós aprendemos sobre perdão, nós aprendemos sobre como servir ao outro. Mas o relacionamento nós aprendemos na nossa intimidade com Deus. É naquele momento onde nós estamos ali nos nossos quartos, com a porta fechada, orando, buscando ao Senhor verdadeiramente. É nesse momento que Deus ali, ele vai te mostrar o relacionamento que ele quer ter com você. E muitos hoje estão negando isso. Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para viver essa intimidade com Deus. Obedecemos ao Senhor parcialmente. Obedecemos ao Senhor quando é fácil. Quando vamos dar o dízimo, nós lembramos de Malaquias, mas em especial aquela parte que vai nos dizer assim, que nos será dado as bênçãos sem medidas. Mas na hora que nós devemos cuidar daquele que precisa, daquela pessoa que está necessitada, dos órfãos, das viúvas, como diz a palavra de Deus, a gente começa a justificar. A gente começa então a querer justificar os nossos erros, as nossas dificuldades, as nossas falhas. A gente começa a justificar no outro. Como se a gente quisesse colocar um holofote sobre o outro para esconder a nossa ação, a ação que nós precisamos ter. E aí, nesse momento, é o momento que nós começamos a imitar Adão e Eva. Os irmãos conhecem a passagem. Então, Adão e Eva, o que aconteceu ali? Quando Deus questionou Adão e Eva por que estavam escondidos, porque estamos nus. Aí Deus pergunta, mas vocês comeram do fruto que eu disse para não comer? E aí o que eles falam? Adão é o primeiro a usar a acusação para se defender. A mulher que tu me deste. A mulher, a Eva, já na hora, quer também sair em sua defesa, quando ela diz, a serpente me enganou. Então, a gente precisa entender que muitas vezes as nossas ações, nós estamos ali agindo como Adão e Eva, culpando, jogando o holofote em cima do outro, para que a gente esconda a nossa responsabilidade, a nossa falta de obediência ao Senhor. Quando vemos um crente desobediente, isso traz uma vergonha, seja em qualquer âmbito que for. Seja na sua igreja, seja na igreja do outro, seja na televisão, seja onde for. Um crente desobediente, ele é um mau testemunho terrível para todos nós. E como Samuel ali, ele sentiu exatamente na pele isso com Saul. Ele sentiu a vergonha porque Saul não obedeceu. E ele deixou isso bem claro para Saul na exortação que ele fez a Saul. Ele coloca a vergonha ali que ele sentiu de Saul de uma forma muito explícita, para que Saul entenda que o seu ato de desobediência envergonhou Samuel. E cá para nós, Samuel tinha todo o direito de falar isso. Porque Samuel, muito novo, aprendeu a ouvir a Deus. Samuel, muito novo, já reconheceu a voz do Senhor. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, com essa forma. E também lembrar que muitas vezes, mesmo aquele nosso irmão amado, aquele nosso irmão querido, quando ele comete um ato de desobediência, nós temos que deixar algumas vezes a amizade de lado, mas lembrar que é um ato de amor também exortar aquele irmão que está desobedecendo a Deus. E isso serve para mim ou como para qualquer um de nós. Temos que lembrar o que Jesus ali nos ensinou. Em João 13:34 ele diz, ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Devemos lembrar que ele não nos amou quando nós merecíamos ser amados. Ele nem nos amou quando nós éramos dignos. Ele nos amou quando nós ainda andávamos mortos. Ele nos amou quando nós ainda tínhamos muitos delitos, quando nós éramos pecadores. Então, a gente precisa buscar entender na nossa mente que às vezes essa forma de entender o amor de Deus é que a gente vai conseguir captar a mensagem do que é esse impressionante, esse ousado amor de Deus que Ele te ama quando você ainda está na sua sujeira espiritual, colocamos assim, né? E isso serve para que a gente veja a grandeza que esse amor que nos alcançou, a grandeza que esse amor de Jesus por nós, que deu ali a sua vida por cada um de nós,
para que a gente possa mudar um pouco os nossos hábitos e não tratar as coisas de Deus com a devida desproporção que tratamos. Não trate a Deus como um compromisso. Quando acabar aqui essa transmissão, não fique com a sua consciência tranquila e volte para as suas atividades porque você já cumpriu a sua obrigação. Mas trate a Deus com deleite. Trate a Deus com a verdadeira alegria, o verdadeiro respeito que merece esse Senhor, esse Deus maravilhoso. Pois se a gente começar a entender assim, a obedecer a Deus, entendê-lo com esse deleite, com esta alegria, a gente vai então conseguir entender que viver na presença de Deus não é um fardo, mas sim uma alegria que vai revigorar nossas vidas, que vai transformar as nossas vidas. Samuel já tinha entendido isso. E ele foi muito firme ali quando ele foi exortar Saul. Ele deu uma dura, como a gente costuma dizer, ele deu uma lavada em Saul, né? Quando ele disse para Saul, ali em 1 Samuel 15, versículo 22, que ele diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Olha a comparação. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Em João 14, 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei nele. Se nós queremos ter a manifestação, a presença de Jesus em nós, temos que aprender a amar um ao outro, a amar a Deus e viver esse amor o tempo inteiro dentro da obediência. Não adianta nós termos uma aparência de justiça, de ser frequentadores de uma igreja. Não adianta apenas aquilo que nos convém, aquilo que é fácil para obedecer a Deus. Não, não é isso que Deus quer. Deus, quando Ele pede para que você obedeça, Ele pede para que você obedeça nas coisas maiores, não nas coisas que são fáceis. Ele quer que nós obedeçamos a Ele de porteira fechada, né? Esse termo era muito usado antigamente. Quando a gente fala que Deus quer que nós obedeçamos a Ele de porteira fechada, é porque Ele quer que nós obedeçamos a Ele de uma maneira completa, em tudo que nós vamos fazer, na nossa vida particular, nos nossos negócios, que nós obedeçamos a Ele nos nossos relacionamentos, da forma como nós andamos, da forma como nós nos portamos, na forma como nós damos testemunho do Seu nome. Obediência, irmãos, ela é gratidão. É na obediência que nós encontramos a gratidão, porque aí a gente consegue tirar dos nossos olhos as escamas que nos fazem viver num mundo onde a gente só vê a coisa ruim. A gente começa a ser grato pelo aquilo que a gente está aprendendo do Senhor. E ser grato por tudo, como um cristão deve de ser. O cristão deve ser aquele que ele está numa fila do banco e ele não está reclamando do caixa, não está reclamando que tem só um caixa, não está reclamando que a fila está grande, não está reclamando do calor, não. Ele tem que ser aquele que perante os olhos dos outros vai parecer louco. Porque ele vai falar assim, nossa, que filão, eu estou aqui nessa fila, mas eu tenho pés para estar aqui em pé, eu tenho pernas, eu tenho força. Se eu estou nessa fila é porque eu tenho que receber um dinheiro, ou porque eu tenho que pagar alguma coisa e dar glória a Deus por isso. Os outros vão achar que você é louco, mas você está ali exaltando o nome do seu Senhor. E muitas vezes é assim que a gente precisa. Se a gente não vai externar, mas que pelo menos internamente, no nosso coração, a gente esteja ali dando graças a Deus por tudo. O Marco, o pastor, sempre comenta o quanto o povo cristão às vezes é visto como loucos porque no falecimento de um ente querido, eles estão ali dando glória a Deus. Quando nós entendemos a mensagem, é fácil fazer isso. Enquanto está todo mundo triste, a gente está ali, triste também, sentindo a ausência daquela pessoa. Mas estamos dando brados de vitória, porque compreendemos ali o que está sendo feito. Então, Deus ele quer essa obediência. A gratidão, ela torna a nossa vida muito mais leve. Mas não temos obediência sem a gratidão. Nós estamos corrompidos por esse mundo em que nós estamos vivendo hoje. Infelizmente, vivemos a cultura da reclamação.
mas nós precisamos experimentar, obedecer ao Senhor, sem qualquer ressalva. Nós precisamos experimentar, viver da obediência do Senhor, porque aí nós vamos viver os benefícios que essa obediência vai trazer para as nossas vidas. E veja também que quando a gente não obedece, tem desdobramentos e consequências muito grandes. A desobediência, que está lá em Gênesis, depois dessa acusação, né, que eu comentei de Adão e Eva, trouxe ali para eles uma questão muito difícil. Trouxe casos ali muito complicados. Lá em Gênesis 13, do 14 ao 19, Deus se volta para a serpente e ele coloca exatamente assim, né? Então o Senhor disse à serpente: visto que isso fizesse, maldita és entre todos os animais domésticos, e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará a luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ele produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és do pó e ao pó tornarás. Um ato de desobediência levou a desdobramentos. Muitas vezes são os atos de desobediências que trazem consequências que nós depois não queremos aceitar. Os nossos atos de desobediência hoje, que parece uma coisa pequena, pode trazer desdobramentos por toda uma geração, por toda uma consequência de idas e vindas que a gente não vai fazer ideia do que está acontecendo. A gente pode pegar isso em Gênesis também, quando a gente vê a história de Abraão e de Sara. Ali, quando eles estavam esperando aquele filho e eles quiseram dar uma ajudinha para Deus. Não foram obedientes, esperaram na promessa que o Senhor tinha para eles. E pediram então para Agar se deitar com Abraão e ali ter o seu filho. Olha o que acontece, olha como está a situação até hoje naquelas terras, como está ali todas aquelas guerras e que nunca tem paz. Por quê? É um ato de desobediência. Olha a consequência que isso trouxe. Quantas gerações já padeceram disso? Quantos ainda sofrem por causa exatamente de não ter sido cumprido aquela promessa, aquela obediência que ali estava. Mas a gente também tem que pegar o mesmo Abraão e ver ali o porquê que esse homem é o exemplo da obediência ao Senhor, né? Quando nós pegamos a questão de Isaac, quando Deus pede a ele para sacrificar Isaac, ele sobe, ele vai ali, ele deita o seu filho e ele vai sem titubear para poder sacrificar o seu filho, até que o anjo do Senhor o chama. Então, por causa deste ato dele, que ele cumpriu sem qualquer restrição, sem qualquer medo, confiando, sendo obediente ao Senhor, as bênçãos que ele recebeu alcançou até nós, até a nossa geração, até os dias de hoje. Então, olha o que a obediência traz. Se por um lado a desobediência vai punir toda uma geração, a obediência também vai abençoar toda uma geração. Na desobediência, Deus fala para Adão: maldita é a terra por sua causa. Mas na obediência, o mesmo Deus diz a Abraão: todos os povos serão abençoados, porque você me obedeceu. Em ti os povos serão abençoados, porque me obedeceu. Então vejam como Deus leva a obediência muito a sério.
Como Deus, ele tem um cuidado muito especial com a questão da obediência. Então nós precisamos entender isso. E nós precisamos também entender o maior exemplo de obediência que nós temos, que é o nosso próprio Senhor Jesus. Hoje nós lemos esse texto lá na nossa EBD online. E eu convido os irmãos agora a abrir as suas Bíblias em Filipenses 2, do versículo 5 até o versículo 11, que diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo de forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome do Senhor Jesus Cristo se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e debaixo de toda a terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é assim, isso tem que arrepiar o crente de uma forma assim, do crente ele poder parar e ele olhar e rever a sua vida, rever os seus conceitos, rever os seus princípios, para que ele mude a sua rota. Porque Jesus obedeceu, nós estamos aqui hoje. A obediência de Jesus se desdobrou em bênçãos de misericórdia que se renova todas as manhãs, na esperança para nós recomeçarmos. A obediência de Jesus nos trouxe a cura. A obediência de Jesus nos trouxe a salvação. A obediência do Senhor Jesus nos trouxe a libertação. Trouxe o resgate, trouxe reconciliação. Pela obediência de o planeta inteiro foi resgatado. A mesa foi posta. O véu do tempo foi rasgado. Deus agora, ele não é mais só o Criador. Agora ele é Pai. E todos, quanto receberem, deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso é para mim, isso é para você, isso é para todos nós. Jesus, o Filho de Deus, obedeceu. Por que é que nós nos achamos e nós pensamos que não precisamos obedecer a Deus? Por que é que nós entendemos que Deus vai estar sempre aliviando para nós, sendo que para o seu próprio Filho ele cobrou uma obediência? Deus leva obediência a sério. Nós comemos o fruto da nossa desobediência. Nós culpamos a Deus e responsabilizamos a Ele por muitas coisas. Mas, irmãos, amor é obediência. Não adianta um filho virar para sua mãe e dizer: mamãe, eu te amo, mas ele não respeitar as regras da casa, ele não respeitar essa mãe. Não adianta. Amor a Deus é obedecê-lo. Em João 14,15 diz: se me amais, guardeis os meus mandamentos. Não adianta entoar louvor ao Senhor e não obedecê-lo. Ou adorar o Senhor e matar o seu irmão na língua. A gente precisa parar com isso. A gente precisa compreender que é diferente. Em João 14,21 diz lá: aquele que tem meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e manifestarei a ele. Em João 14,23 ele continua dizendo: e respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos morada nele. Olha só a promessa de Jesus. Se você o amar, for obediente, ele e o Pai vai viver para você. João 15,10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Como queremos a alegria se nós somos desobedientes? Como queremos as bênçãos se não obedecemos ao Senhor?
Convido depois os irmãos, depois que acabar a live, se vocês ainda quiserem ver um pouquinho sobre a questão da desobediência, leiam e reflitam no livro de Deuteronômio 28, dos versículos 15 ao 28. Deuteronômio 28, dos versículos 15 ao 28. Lá mostra assim, as consequências da desobediência para a humanidade. E aí, quando vocês lerem e refletirem, verão tudo que está acontecendo conosco hoje e que vai acontecer nas próximas gerações. Todas as vezes que a ira de Deus se levanta, ela é saciada em Jesus Cristo. Toda vez que a ira de Deus quer nos atingir, ela é saciada na cruz do Calvário. Deus nos olha através da cruz. Deus nos olha através de Jesus. E então, quando ele olha para nós, para as nossas desobediências, mas ele vê Jesus, ele envia as suas misericórdias. Ele nos chama ao arrependimento. Ele nos convida, volte para a mesa. Venha para cá. Não se sente com os escarnecedores. Não vá para a ruína. Volte. O sangue de Jesus, esse tem poder para te livrar do pecado. Volte, porque o sangue de Jesus aqui tem perdão para você. E aqueles que vêm para o Senhor, aqueles que se arrependem, aceitando Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, mesmo que você esteja em ruína, Ele é o Salvador. Ele reconstruirá a sua vida. Ele vai mudar a sua história. É Jesus que vai mudar a sua família. É Jesus que vai te transformar. Quando servirmos a Jesus, vamos passar por aflições. E eu sei o que eu estou dizendo. Quando servimos a Jesus, vamos passar por aflições. Mas nem as aflições são sem propósitos. Nossas aflições vão nos tornar pessoas mais compassivas, vão nos tornar pessoas mais generosas, vão nos tornar pessoas mais humanas. Já estou acabando. Muitas vezes, Deus permite o problema em nossas vidas para nos sensibilizar, para nos dar um olhar para as necessidades do outro, para que nós possamos consolar com a mesma consolação que um dia a gente recebeu do alto. Obedeça. Deus, ele é misericórdia. Deus, ele é amor constante, ele é leal, mas ele também é justo juiz. O Deus do Antigo Testamento, ele não mudou. Tudo o que ele tinha que fazer, ele já fez. Ele te providenciou o escape. Ele te deu o privilégio de ter a palavra nas mãos para que você possa aprender os seus decretos, os seus mandamentos e valorizar tudo isso. Todos nós somos desculpáveis, pois conhecemos a verdade que está aqui. Faça uma análise individual, se não hoje, mas durante a semana, sobre os princípios que Deus estabeleceu para nosso bem e para a coletividade. A desobediência do homem, ela traz desgraça dia após dia. Mas há aqui uma promessa maravilhosa. A salvação na obediência, a remissão dos pecados no ato de obedecer a Deus, a cura, a bênçãos aguardando todo aquele que crê. Deus, ele não pediu a Saul uma festa com os animais gordos. Ele só queria a obediência de Saul. Pela desobediência de Saul, ele foi reprovado. E muito daquilo que nós colhemos hoje, mesmo quando nós já estamos em Cristo Jesus, é fruto da nossa desobediência. O Senhor, ele não nos mata por causa de Jesus, mas nós, com as nossas próprias ações, trazemos dificuldades para a nossa vida, para a nossa família, por causa da nossa desobediência. Ajuste a sua rota. Volte a obedecer. Volte pelo desejo ardente de agradar o Senhor. O amor é aquilo que o amor faz. O amor é aquilo que o amor faz. Reflita sobre qual área da sua vida que está servindo para você desobedecer a Deus. Corrija isso. Não tenha uma vida aparentemente certinha, aparentemente justa. Não tenha uma vida de obediência parcial. Não resista à voz do Espírito que está te chamando a obedecer. O nosso exemplo não é homem.
O nosso exemplo é Jesus Cristo. O nosso exemplo é o Senhor que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. É o nome que está acima de todo nome. Peça a Deus ajuda. Peça a Deus para permanecer no lugar aonde a desobediência está te desviando. Ore pedindo ao Pai para te tirar desse lugar de desobediência. Deixe o Espírito Santo jogar luz sobre as suas trevas. Deixe o Espírito Santo e permita a Ele que o Espírito Santo de Deus venha habitar em você, venha transformar você para que você tenha um coração igual ao Pai. Amém? E não se esqueça, deixe o seu comentário aqui embaixo, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos, todos os seus familiares. Permita que eles também conheçam as boas novas. Até breve e Deus te abençoe.